Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora Paládia Romero e essa é a nossa aula sobre violência de gênero, sendo que eu já deixei para vocês um material escrito, inclusive nós vamos continuar o tema que trabalhamos na aula anterior, hoje com uma parte mais expositiva, tá? É importantíssimo que vocês já tenham estudado o material da nossa aula passada, para poder aproveitar mais esse nosso segundo momento tratando da violência de gênero. Eu vou compartilhar com vocês os slides da aula. Esses slides, inclusive, já estão no AVA também, e algumas partes dos slides com mais texto, que vocês vão fazer leituras, vocês podem pausar para ler ou mesmo pegar o arquivo que vocês podem baixar. Nós vemos numa sequência de aulas sobre violência e já falamos da violência urbana, violência do Estado, e pensando, né, nessa violência de gênero, a gente pode refazer as mesmas perguntas, né? Onde ela está, como ocorre, e até mesmo onde ocorre, quem são as vítimas, desde quando e quais direitos a violência viola. Reflita sobre essas questões. E sobre a violência de gênero, temos que considerar que nem sempre ela é dirigida às mulheres, né? Porque o mais comum é que quando se fale de questões de gênero, pense-se em proteção à mulher. E nem sempre a violência voltada a outras pessoas que não sejam nascidas do sexo biológico feminino pode também ser considerada violência de gênero. E porque ela vai englobar todo tipo de violência às pessoas, aos comportamentos que desafiam os padrões, aquilo que é esperado, né, de um comportamento masculino e de um comportamento feminino. E eu trouxe então esse exemplo que saiu na imprensa, infelizmente, né, um exemplo de um pai, aqui está dizendo que ele espanca o filho de 3 anos de idade porque o filho usou batom. E a justificativa, né, foi que ele não queria um viado em casa. E conta a reportagem que o menino brincava de batom quando sujou o rosto e levou chineladas do pai. Eu vou deixar o link aqui, tá nos slides, se vocês quiserem acessar a notícia. Claro que eu não fico confortável, né, de trazer esses exemplos aqui, mas eu os trago para a gente conseguir entender o que é a violência de gênero e por que ela não é só direcionada à mulher. Nesse caso, a gente está percebendo assim, que é uma violência a uma criança, né, que é uma pessoa extremamente vulnerável, ainda mais se a gente considera, né, a criança com relação aos seus pais. E ela foi agredida fisicamente porque ela usou algo que a sociedade, que a nossa cultura considera que é feminino, é exclusivamente, portanto, das mulheres. Que é um batom, talvez para uma criança aquilo se equiparasse, né, a uma tinta, né, a um giz de cera que ela está acostumada a brincar, porque o batom em si, como um objeto, né, ele não diz nada se ele é para mulher ou para homens, né? Isso, veja, vem de uma construção social que a criança de 3 anos ainda não podia distinguir. Isso é de mulher, isso é para homens, só pode ser usado por eles. Então a gente tem que quebrar a forma de olhar a violência de gênero como o marido que agride fisicamente a mulher. É muito mais amplo. E vejam como as raízes são profundas, né? São profundas. E verificamos também aí uma situação muito típica
do autor da violência. O autor da violência de gênero, ele é majoritariamente o homem. Vou mostrar também um outro caso aqui. Deixa eu só verificar, eu tô no equipamento novo, no cenário novo, vocês devem ter percebido, então eu tô me adaptando. Uma questão, né, que se coloca modernamente no tipo de sociedade patriarcal, que é o Estado, ele pode ou ele deve interferir nas questões familiares. E aqui eu deixei uma breve citação da autora Mari Del Priore, que eu já usei o material dela nas aulas anteriores. E ela diz, olha, a família pode ser o foco principal de todas as violências. Violência contra a mulher, a criança e o idoso. Espancamentos, violência verbal e molestamento sexual preparam o futuro criminoso ou sua vítima em casa. Porque a gente já vai entender, né, isso, e quero que vocês formem, né, uma opinião a respeito, estejam informados a respeito, porque até pouco tempo era simplesmente comum falar, ó, tem assuntos que são da família e tem assuntos que são do Estado, que o Estado não deve se envolver no ambiente familiar. De onde vem isso? Vem de um sistema de vida patriarcal, né? E eu puxei aqui uma sociedade, uma civilização, né, que é a romana, que nos influenciou muito com a sua carga cultural, né? Tanto que nós somos latinos, né? Com referência aos romanos. E foi uma grande civilização e uma civilização bastante patriarcal. Patriarcal porque o poder estava nas mãos do pater famílias, né? Que era um homem ou era um pai de família que tinha um poder absoluto. E quando eu coloco aqui absoluto, é assim, um poder que não era limitado. Ele tinha o poder de decisão, ele tinha o poder sobre todos os membros da família, esse poder é chamado de patria potestas, inclusive o poder de vida e morte. Ele poderia decidir se alguém da sua família iria viver ou morrer, ele administrava todos os bens. Claro, e eu tô falando até mesmo que outros homens da família, os mais jovens, eles eram submetidos ao poder desse pater. Então, o homem, o chefe de família, muitas vezes o homem mais velho, ele era a autoridade máxima naquela família. E o que a gente chama, né, de patriarcado? Seria esse sistema de organização social, esse sistema cultural que inferioriza as mulheres, então as mulheres sempre colocadas como inferiores aos homens, nega às mulheres os direitos, inclusive o direito sobre o seu próprio corpo. Então a mulher está ali para servir o homem, para viver no ambiente doméstico, cuidar da casa, cuidar do homem, inclusive servi-lo sexualmente. O patriarca, ele é o senhor de tudo. Aquele que tem domínio sobre as coisas, domínio sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre os escravos, sobre os seus apadrinhados, né? Tudo e todos que lhe servem. E, portanto, se já existe o poder do paterfamilias naquele lar, sobre aquelas propriedades, ali o Estado não deveria se meter. Ali o Estado não deveria colocar obrigações nem exigências que estivessem acima desse homem. Por isso, uma resistência muito grande ao longo de séculos para que o Estado regulasse questões de família, desse direitos às mulheres, direitos às crianças, porque isso afronta essa tradição de o pater ser o todo-poderoso ali no âmbito da família. E essa questão do paternalismo, patrimonialismo, é uma outra questão brasileira, né? De uma sociedade patriarcal,
ela moldou o que se considera o masculino, que é um papel exercido pelo homem, né? Então, o homem, quem é, né? O que é o homem da nossa cultura? Ele é alguém que nasce com o sexo biológico, né, de homem. Ele é heterossexual no sentido de se relacionar com uma mulher, né, alguém do sexo, que seria o sexo oposto. E homem também sinônimo de poder. Aquele que tem o poder dentro do seu ambiente, do ambiente familiar, do ambiente doméstico, e aquele que tem o poder na sociedade, que tem o poder social. Eu indiquei a vocês um vídeo que fala um pouquinho, né, uma introdução ao trabalho da Simone de Beauvoir, que ela escreveu o livro O Segundo Sexo, e no material escrito eu falo bastante disso, né, dessa posição histórica de inferiorização da mulher. Reitero, portanto, estudem o material da nossa aula anterior. E coloquei aqui algumas imagens praticamente fotográficas, né? Essa não, uma pintura do Debré, aqui do Brasil. Depois já da vinda da família real para o Brasil, ele fez essa pintura, essa obra, que é de um funcionário público, então era um funcionário da corte, provavelmente no Rio de Janeiro, né? Não peguei detalhes da obra, passeando, né? Dando uma volta, um passeio com a sua família. Então a gente vê claramente o homem à frente, né? A sua postura ali de autoridade, de guia da família. Atrás dele nós temos duas meninas de uma forma bastante recatada, veja, provavelmente suas filhas. Depois uma mulher mais enfeitada, né? Sua esposa. E aí atrás, eu não estudei, tá? A história dessa obra eu devia ter estudado, procurem aí. A gente vê, né, as outras pessoas, outras figuras, inclusive trabalhadores, possivelmente, né, trabalhadores escravizados, uma possível ama de leite aqui com o bebê, mas sempre assim, uma referência à hierarquia, né? O homem numa primeira posição, ele guiando, ele à frente, depois vem as mulheres brancas, depois as outras mulheres, pessoas negras. Essa aqui é uma outra foto que representa a família patriarcal, né? Temos o pater aí ao centro, sentado, também numa posição de autoridade, e os outros em volta. Essa é uma outra fotografia no mesmo sentido, e que coloca a posição de ser mais carinhosa, mais afetiva com a mulher. Veja que quem tá ali apoiando, abraçando, até esboçando um sorriso, é a mulher, né? A figura da mãe, e o pai já mais austero, já mais, assim, mais sério, mostrando bem qual é o papel de cada um, e as crianças ali em volta. Essa outra, né, já mostrando uma época mais recente, uma típica família americana, né? Veja que todos olham e admiram o pai de família, e ele ali todo satisfeito com a sua prole. Então, essa família cuja autoridade, que se centra na figura do pai provedor, né? É aquele que vai para fora, que vai sustentar a casa, que vai trazer as regras da casa, ele que tem que autorizar tudo e a todos. A mãe como aquela que cuida, que fica dentro do lar, é a bela, aquela que tem que estar sempre pronta e arrumada. E os filhos submetidos a essa autoridade paterna e também a materna, mas exclusivamente no âmbito doméstico. E portanto, para falar da violência de gênero, precisamos passar pela ideia de masculinidade ou masculinidades, né? Porque são várias formas de exercer essa masculinidade.
um golinho de água. Porque a violência, ela é majoritariamente praticada pelos homens, essa violência ligada às questões de gênero. Ele é o maior autor da violência. E para falar dela, portanto, eu acho que a gente tem que ir mais fundo, né? E as suas raízes. Essa prevalência da figura masculina nas sociedades patriarcais, como a nossa, ela acabou aceitando como o neutro, o natural, o correto, aquilo que é visto sob o ponto de vista do homem, sobre o olhar do homem, né? Então, sempre o ponto de vista masculino sobre as coisas e as coisas da vida, sobre todas as coisas, ele é o ponto de vista que é considerado neutro. Como se o homem ele conseguisse ficar numa posição de mero observador das coisas que acontecem ao seu redor e fosse ele capaz de julgá-las para o bem ou para o mal, porque ele está numa posição que lhe permite isso, né? Então, o ponto de vista masculino, ele passou a ser tido como o ponto de vista universal, né? A partir do homem, criou-se os conceitos, criou-se as posições de cada um, criaram-se as leis, como se o homem fosse neutro para avaliar tudo, né? Como se dele pudesse vir o certo. Enquanto que, por exemplo, quando a criança fala sobre algo, geralmente faz um comentário, como ela é ingênua, né? Ingênua é a criança, ingênuo não é o adulto. Fala-se de uma mulher, nossa, como essa mulher é histérica, é emotiva, né? Usando o quê? Usando a régua masculina para medir a emotividade, o grau de desespero, o grau de histeria de uma mulher, né? Usa-se a regra dele, a regra do masculino, para medir todos os outros, inclusive para contar a história, contar as versões da história, né? Então, os grandes personagens históricos são homens. Temos mulheres, sim, retratadas, mulheres que conseguiram alcançar um destaque, mas elas são exceções. Conta-se muito a história dos reis, dos grandes guerreiros, dos heróis, né? Por quê? Será que não existiram heroínas, rainhas? Claro que sim, aquelas que conseguiram chegar lá, né? Ultrapassando as barreiras que são colocadas para as mulheres, que são adicionais, mas também aquelas que foram registradas, porque quem registra a história da humanidade é o homem. Então, a história da humanidade passou a ser a história do homem, a história que ele quis registrar, apagando muitas vezes figuras femininas importantes, ou até existe isso, transformando grandes mulheres da história, grandes filósofas, mulheres sábias, sacerdotisas, mulheres nobres, em homens. Então existem histórias que hoje, com algum personagem que a ele é atribuído o sexo masculino, mas que na verdade foram mulheres, né? Ou pelo menos desconfia-se, especula-se que foram mulheres, mas que as pessoas de poder e a religião contribuem muito para isso, né? Veja nas religiões quem costumam ser os sacerdotes, sumos sacerdotes, quem ocupa as posições mais altas na hierarquia das religiões. São os homens. Então, essa masculinidade também dos homens das religiões traz o apagamento das mulheres, tá? Então, a construção do conhecimento, mesmo no conhecimento científico, que teve sempre a participação das mulheres, elas são sempre apagadas, né? O homem ganha o destaque, até porque muitas vezes elas têm que abandonar a sua carreira a partir do momento que tem filhos, que tem uma casa,
para cuidar disso, né? E abandona a sua vida profissional. Inclusive, me fez lembrar do caso do Albert Einstein, né? Um grande físico, um homem muito conhecido, e da sua primeira esposa, a Mileva. Procurem essa história, tá? Vamos voltar aqui aos nossos slides para a gente encerrar essa primeira parte da aula. E essa construção do que é masculino, ela exige do homem que ele se reafirme a todo momento alguém masculino. Porque a masculinidade, ela tá sempre colocada à prova. A gente percebe, né? Mesmo quando você é criança. É criança, dois meninos, um não quer brincar de lutinha. Daí outro fala, você é bichinha, você é viado, né? Usa esse tipo de palavra. Desculpem, gente, peço licença para usar essas palavras. Mas é que não, né? São essas que são usadas, não poderia usar outras. Não quero usá-las aqui de modo ofensivo. Então há esse tipo de crítica, né? E aí aquele garoto que tem a sua masculinidade questionada, ele é sempre provocado a comprovar, a reafirmar que ele é homem, né? É um menino que chora. Você é homem ou um saco de batata? Você é um homem ou aquilo? Então, veja que ele tem que a todo momento se reafirmar como homem, né? Reafirmar a sua força, reafirmar que ele não tem características femininas, que seria a emotividade, o choro, a tristeza, a melancolia. Então é algo pesado, é um fardo bastante pesado. Aqui, olha, palavras do nosso presidente, que com muito orgulho ostenta essa masculinidade mais tradicional, né? Centrada no pai de família. Aqui são frases que ele falou, né? Recentemente. Que máscara, no caso, considerando a pandemia de Covid-19, máscara é coisa de viado, dizia Bolsonaro na frente de visitas. E essa aqui é uma entrevista, né? Ele ali na frente do Palácio do Planalto, falando com um jornalista que fez uma pergunta para ele sobre, acho que era uma questão que envolvia o filho dele. E aí o Bolsonaro responde: você tem uma cara de homossexual terrível. Nem por isso eu te acuso de ser homossexual, se bem que não é crime ser homossexual. Não tô querendo assim julgar aqui a fala dele, mas a gente consegue perceber, né, como que a palavra, a referência ao homossexual, ou mesmo a expressão viado, que é usado pejorativamente, é algo que se coloca para um homem que não está se comportando dentro dos padrões da masculinidade, né? E aqui é uma citação da professora Isadora Xavier, eu deixei o link aqui do YouTube, em que ela dá uma aula sobre masculinidades. É bem recente, é de agora de outubro mesmo, de 2021. Então, assistam. Eu peguei apenas uma frase dela. Ser homem é, antes de tudo, estar reafirmando permanentemente que se é um homem. Então, ela fala, né, desse policiamento da masculinidade. E justamente pela prevalência desse tipo de pensamento, que as mulheres, elas inclusive perdiam na justiça, no judiciário, as suas causas, e mesmo quando eram assassinadas, né, vítimas da violência fatal, porque acreditava-se que o homem poderia defender a sua honra matando uma mulher, como se a imagem dele, a honra dele fosse mais importante do que a vida de uma pessoa. Essa tese é a tese da legítima defesa da honra, né, que foi usada no judiciário brasileiro por muito tempo, tá?
do homem matar e falar, mata a esposa, mata a companheira, a namorada e fala, é porque ela me traiu, porque ela estava dando bola para outro homem. E ele era absolvido, né? Porque teria praticado um crime defendendo a sua honra. Eu vou retornar aqui a câmera porque inclusive eu deixei para vocês um material que fala, inclusive, da parte da luta histórica, né? De busca por direitos das mulheres, fala do caso do Doca Street e o julgamento dele, como isso afetou a discussão sobre a mulher no Brasil, traz a questão da culpabilização da vítima, né? Colocar para a mulher que foi estuprada, foi morta, foi agredida a culpa, ela provocou, ela causou isso. Inclusive, é algo que a gente também discute quando lê obras clássicas, como fala da relação, né, do Bentinho e da Capitu. Será que eu estou confundindo os nomes? Agora eu não vou nem citar, mas o caso da Capitu é sempre lembrado. Tem material sobre isso, vocês podem pesquisar, bastante interessante. Eu vou parar essa primeira parte por aqui e vamos ter uma segunda parte na sequência. Acompanhe todo o material da aula. Muito obrigada pela presença. Até breve. Tchau, tchau.